Alô galera do 8º ano, professor Jair chegando para mais uma aula de arte, hoje com uma novidade. Nós estamos trazendo o nosso novo livro de arte. Espero que você já esteja com o seu livro, então pega o teu material, prepara aí, marca texto e agora é com a gente, você vai grifando os assuntos que nós vamos discutindo nessa aula. E hoje nós vamos iniciar o nosso tema, a nossa discussão, falando sobre a arte e a publicidade. Fusões ou apropriações? Então nós vamos discutir sobre essa temática. Para iniciar, eu trago para vocês a imagem dessa poltrona. Talvez você se pergunte, professor, qual é a relação da arte com essa cadeira, com a questão da arte voltada para a publicidade? Então é sobre isso que nós vamos discutir nessa aula. Preste bem atenção, o que nós vamos estar trazendo nesse capítulo? Inspirações e apropriações, arte, publicidade, arte e o design. O primeiro tópico que nós vamos discutir hoje é fusões ou apropriações. Você já ouviu alguma pintura semelhante a essa poltrona? Essa é a primeira pergunta que eu faço para vocês, baseado justamente na imagem que eu trouxe da poltrona. Então a pergunta é, você já viu alguma pintura semelhante a essa poltrona? A segunda, consegue identificar qual obra e artista inspiraram a criação dessa poltrona? Ou, além desse objeto, você já ouviu algum outro que fizesse relação com uma obra de arte? Qual? Então você já consegue compreender que hoje nós vamos falar sobre publicidade e sobre arte. Essa relação e justamente as duas que se unem para ir ao mercado. Então nós vamos agora falar sobre elas. Dando sequência, inspirações e apropriações. A arte está presente em diferentes momentos e situações do nosso cotidiano. Um exemplo disso é o fato de, atualmente, encontrarmos reproduções de pinturas ou esculturas em diferentes produtos, como camisetas, estojos, sacolas, almofadas, entre outros. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que a arte, ela se expandiu. A arte não está limitada somente a um quadro de um grande artista, como é o caso que nós estamos trazendo aqui da Mona Lisa. Ou seja, a arte se expandiu junto com a publicidade. O que tem a ver essa relação? Tem a ver que não estamos somente no quadro, mas nós ampliamos essa ideia e hoje você consegue encontrar outros tipos de produto que fazem parte de um acervo de arte. Isso revela um pouco da influência da arte e as apropriações feitas pela publicidade. Olha que interessante, aqui já está reforçando o que eu estou falando. Isso revela um pouco da influência da arte e as apropriações feitas pela publicidade e pela propaganda e pela moda. Ou seja, a publicidade, a propaganda e a moda encontraram um caminho dentro da arte para ampliar a divulgação do mundo da arte, dos artistas que passam o ano inteiro produzindo grandes peças e a partir daí eles conseguiram levar a arte até a nossa casa de uma forma diferente. Essa arte chegando nas nossas casas através de estojo, de camiseta, de bolsa e de vários produtos que eu e você podemos hoje comprar, certo? Nessa sequência, o texto continua dizendo o seguinte: com a autorização do artista, alguns museus também comercializam produtos com estampas que reproduzem imagens de obra de arte. Então aqui nós estamos vendo o quadro da Mona Lisa e uma reprodução do rosto da Mona Lisa em uma bolsa. Que essa bolsa com reprodução da obra de Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, é criada pela marca Louis Vuitton. Então a marca Louis Vuitton criou aí a bolsa com o rosto, o quadro tão famoso do mundo de Leonardo da Vinci, de Mona Lisa. Então perceba que é a publicidade junto com, como eu falei para vocês, junto com a propaganda, trazendo um investimento para o mundo da arte. Dando sequência sobre o nosso assunto, vamos agora falar um pouco sobre essa ideia, né, que os museus estão trazendo, é algo inovador junto com a publicidade, em inovar nos quadros como outros acessórios. A loja do Museu do Louvre, em Paris, vende alguns produtos que são utilitários, enquanto outros são cuidadosamente elaborados para manter as características originais, como cores, olha que interessante, formas, o mais fielmente possível a pintura original. Então nós estamos falando, professor, que a publicidade, nesse caso,
e a propaganda chegaram para ajudar e contribuir à expansão, sim, e para a geração de renda. Ou seja, quando acontece isso, não é a imagem original. Ali está sendo reproduzido outras imagens para dar sequência na venda do produto. A Fundação Louis Vuitton, por exemplo, selecionou algumas obras de Leonardo da Vinci para seus produtos, como é possível observar na imagem apresentada, que apresenta uma bolsa da marca da estampa da Mona Lisa. Então, produtos que são lançados no mercado. Os objetos de consumo ou decoração com reproduções de obra de arte se popularizaram com a cultura da massa. Com isso, o design, a publicidade, olha aqui que interessante, o design, a publicidade, a propaganda e a moda passaram a se inspirar em criações artísticas. O que é isso, professor? Ou seja, se juntam eles, design, publicidade, propaganda e moda, e eles passaram a se inspirar nas grandes criações artísticas, trazendo quadros famosos para que as pessoas pudessem ter em sua casa réplicas através de bolsas, através de estojo, de caneta, de blusa, entre outros produtos que você pode adquirir em algum museu onde você vai participar de alguma exposição. Até mesmo a se apropriar de criações já conhecidas pelo público, inserindo-as no contexto do cotidiano em formato de produto. A campanha criada pela DM9DDB é finalizada pelo 6B Studio para a marca de eletrodomésticos e utensílios de cozinha. Criaram, por exemplo, ele se inspirou na arte com o lema há 92 anos, culinária é arte para nós. A campanha utilizou a batedeira vintage Stand Mix, um ícone da marca como elemento presente em diferentes obras da arte de 6 artistas, como de Salvador Dalí, Tarsila do Amaral, Andy Warhol, e, por exemplo, usando arte deco, arte nouveau, modernismo brasileiro e arte moderna, pop art e o surrealismo. Cada anúncio apresentou uma arte própria, mas manteve características suficientes para que as referências aos outros fossem reconhecidas imediatamente. Então, o que é a ideia? A publicidade chega para inovar, né? Ela traz uma ideia diferente daquilo que já existe, ou seja, ela começa a fazer uma remontagem, ela faz uma releitura de produtos e esses produtos ficam com outros olhos para as pessoas que estão lá dentro das galerias, né? Você começa a contemplar de uma forma diferente. Vamos lá, o que você pensa sobre a reprodução de obras de arte em produtos do cotidiano? Você acredita que isso desvaloriza a arte? Então são 2 perguntas que eu coloco para que você faça uma reflexão. Você acha que é interessante? Você acha que está dando certo? Que nós poderíamos estar consumindo esses produtos? Aqui nós temos um quadro da Mona Lisa, né, que faz referência à obra de Leonardo da Vinci, o qual nós estamos falando nessa aula, né? Bom, chegou um momento que há discussão sobre a arte e publicidade. As juntas estão criando um novo momento para o mundo da arte. Diversas pinturas já foram utilizadas para divulgar uma ideia ou vender um produto. Uma das pinturas mais conhecidas do mundo é Mona Lisa. Está aqui o quadro. Professor, por que esse quadro é tão famoso? Porque é um quadro que ele tem uma história dentro da arte, da perspectiva da arte. É um quadro que traz mistério e, ao mesmo tempo, você consegue compreender a expressão do artista ao criar esse quadro. Leonardo da Vinci, criada no período renascentista, ele cria esse quadro. E aqui diz assim: você já conhecia a obra Mona Lisa, de Da Vinci? Em sua opinião, o que torna essa obra tão interessante e a ponto de ser considerada uma das mais conhecidas do mundo? Você sabe o que é a técnica de esfumato usada nessa pintura? Pesquise sobre esse termo e tente desvendar o mistério da Mona Lisa.
Essa obra foi utilizada em uma campanha publicitária de consciência do câncer em 2003 pela Associação Italiana para o Estudo da Cura do Câncer. Criada pela agência italiana Diagrama, a imagem mostrou Mona Lisa sem cabelo, mas manteve as características da obra, ou seja, manteve seu valor. Por isso, a frase da campanha foi: um tumor muda a vida, mas não o valor dela. Vamos refletir um pouco a arte sendo utilizada pela publicidade para ajudar mulheres que passaram por esse processo do câncer da mama e para que elas pudessem ter um incentivo, e a campanha foi um sucesso. A gente traz aqui a ideia da campanha para que você possa perceber. Tudo isso é a utilização da publicidade, do marketing no uso da arte. Então percebam a ideia do quadro que foi a campanha. A referência à Mona Lisa também já foi utilizada, nessa propaganda. O consumo de determinados produtos, a marca Bombril caracterizou o ator João Carlos Moreno de Mona Lisa e o colocou em uma imagem com amaciantes para roupa. O mote da campanha foi que o produto da empresa deixe suas roupas uma perfeita obra. Então percebam que a Mona Lisa ela é usada, o quadro usado para vários eventos, para campanhas publicitárias, e existe um retorno. A obra-prima é uma expressão aplicada à obra mais significativa e importante de um artista ou a qualquer obra de arte ou livro de primeira grandeza. Então nós estamos falando justamente dessa obra, E o mais interessante é que você consegue perceber que a publicidade consegue dar um up, em relação à arte, à obra de arte, e aqui um quadro traz uma contribuição fortíssima. Talvez nunca Leonardo da Vinci poderia imaginar que um quadro de sua autoria poderia ajudar na campanha contra o câncer de mama, E aí uma campanha bem feita, ou quem sabe uma campanha para uma marca de um produto. Tudo isso fazendo parte da arte junta com a publicidade. Vamos dando sequência à nossa aula. Então, vamos lá. Publicidade. O que é publicidade? Nós já falamos tanto sobre publicidade, o professor enfatizou sobre publicidade, mas a pergunta é, de fato, o que é essa publicidade? Então, vamos lá. Publicidade, o que ela visa? Visa comunicar ao público as atividades, as ideias, os conceitos de uma empresa ou um órgão social. Então, essa publicidade, ela é responsável para expandir, para divulgar. Ou seja, quando você visita um museu de projeção mundial, você vai lá, conhece as obras de arte, e aí você tem a opção de comprar um brinde ou algo que você acha interessante dentro daquele espaço, e você pode levar para sua casa, e aí você vai estar sempre se lembrando naquele momento, e você vai estar inserido no contexto da arte. Outra coisa que fala além da publicidade, que é o que nós estamos discutindo, nós falamos também sobre a propaganda, ou seja, é o marketing, publicidade, propaganda e moda que estão juntos nesse caso. Visa divulgar serviços, olha que interessante, ideias, com fins de venda ou com um patrocinador identificado. Então a propaganda ela vai expandir, seja um museu. A ideia também de um museu de fazer essas réplicas, essas produções, é para que as pessoas, para que as classes sociais elas possam estar próximas dessas obras de arte, já que os quadros são caríssimos e muitas vezes as pessoas não têm condição de comprar, porque o valor é tão importante, é tão histórico para a sociedade, que você não tem condições de comprar um quadro. Então, você tem uma camiseta em casa com a imagem da Mona Lisa, você tem em casa um porta-joias com a imagem da Mona Lisa ou outros artigos, você com certeza vai estar bem próximo da arte, você vai estar se lembrando dessa grande obra de Leonardo da Vinci. Dando sequência, nós sabemos o que é publicidade, nós entendemos o que é propaganda. Bom, nós já falamos sobre arte e publicidade, agora nós vamos falar sobre a arte e o design. O mais interessante quando nós falamos sobre design é lembrar do modelo daquela poltrona no início da nossa aula. Você gostou daquele modelo? Pois é, um modelo diferente. É aí onde entra o design. Arte e o design. Vamos compreender agora um pouco sobre essa ideia da arte e do design. As criações do pintor Piet Mondrian, 1872-1944, foram especialmente importantes para o design, olha aqui, e a moda.
esse artista desenvolveu uma maneira de criar, utilizando apenas os elementos básicos da visualidade, linhas. O trabalho dele foi ângulo, reto, forma geométrica e as cores primárias, o vermelho, azul e amarelo. Combinadas com as cores chamadas não cores, que são brancas, cinza e preto. Esse estilo foi chamado por ele de neoclassicismo, tá? Então aqui é a obra desse artista. Então o design vai estar sempre acompanhado da arte, tá? É interessante a gente estar atento a essas informações, tá? Que vai estar sempre associado à arte. Mas em outras áreas, professor, o design pode estar presente? Sim. Por exemplo, o design vai estar presente na construção, o design vai estar presente na moda, na confecção de roupas, mas nesse caso nós estamos falando do design presente dentro da perspectiva da arte. No início da carreira, Mondrian pintava paisagens e formas figurativas. Posteriormente foi influenciado por artistas modernistas, olha que interessante, e experimentou trabalhar com linhas e cores, foi o que eu acabei de apresentar para vocês. Até que suas pinturas se tornaram totalmente abstratas. O neoclassicismo, criado pelo artista, se caracteriza por utilizar formas geométricas e abstratas, ou seja, sem a presença de formas figurativas relacionadas à realidade material ou encontradas na natureza. Segundo ele, a arte deveria se libertar de toda referência figurativa. Ele defende que a arte precisa ser livre, por essa razão que a arte está se associando à publicidade, design, à propaganda e à moda, para que seja algo leve, para que a população saia dentro dos museus vestido com blusa ou com boné, ou elas comprem cadeiras, ou elas consigam interagir com as cores, e as pessoas tenham uma compreensão do que é arte e do que mensagem aquele quadro está tentando repassar para vocês. Assim, Mondrian restringiu os elementos de composição pictóricas a linhas retas, aos retângulos, às cores primárias, aos tons de cinza, ao preto e ao branco. Aqui um desenho, modelo de uma cadeira, uma poltrona, também criação de Marcel Breuer. Continuando, Mondrian fundou uma revista, termo holandês, esse termo é holandês, que significa estilo, publicado em 1917 a 1928. Ele vai dizer que essas publicações foram fundamentais para o desenvolvimento da arte abstrata, olha que interessante, a arte abstrata, das escolas alemãs de desenho industrial. Dando sequência, a gente vai trazer aqui uma última informação, né? E essa informação sobre os grandes artistas que inovaram, né? Nós estamos falando sobre isso, sobre a inovação dos artistas no que diz respeito ao mundo da arte. A Steinlich, fundada por Walter em 1919, foi a primeira escola de design do mundo. Suas pesquisas buscavam formas simples, com o máximo de economia na construção, unindo o trabalho dos artistas com o dos artesãos. O mais interessante no mundo da arte é que a arte ela nunca vai estar isolada, ela vai sempre ter acompanhantes à sua volta e fazendo com que a arte se torne impecável e ela se torne importante para que as próximas gerações possam fazer uma releitura concreta do que é o mundo da arte. Nesse período foi desenvolvida uma série de objetos como mobiliário, tapeçaria, luminária, etc. Produzido em larga escala, como as poltronas de aço tubular criada por Marcel, que foi justamente aquele modelo em que eu apresentei para vocês, né? Esse modelo ganhou destaque no cenário nacional e no cenário mundial, como um produto também bem caro, mas que era de um design futurístico, tá? Então, essa foi a ideia. Ok? Nós vamos ficando por aqui, encerramos a nossa aula, um forte abraço para vocês, até o próximo encontro.